Se você quer começar um novo ciclo diferente, sem repetir os mesmos padrões de sempre, talvez você não precise acreditar em mim. Talvez você só precise dar uma chance a esse processo. O que nós vamos abordar aqui não é algo popular, não é tendência e muito menos entretenimento rápido. É algo que acontece com você todas as noites, mas que quase ninguém aprende a respeitar de verdade. Você não precisa concordar com nada agora, não precisa entender tudo, nem aceitar imediatamente. A única coisa que eu te proponho é simples. Faça isso por 30 dias, sem expectativa, sem fé cega, apenas observação. Porque algumas transformações não precisam de fé, precisam de gnose, da experiência direta. Nós não somos seres que aprendem apenas acreditando, somos seres sensoriais, aprendendo através da vivência, do sentir, do contato direto com a experiência. Existem verdades que não se explicam em palavras. Elas se revelam quando são vividas, quando são sentidas, muitas vezes em silêncio. E se depois de 30 dias nada mudar, você simplesmente segue a vida como antes. Mas se mudar, você vai entender por que esse assunto quase nunca é tratado da forma certa. Antes de avançar para qualquer outro ponto, é importante compreender algo simples, mas fundamental. O corpo precisa se sentir seguro antes que a mente consiga desacelerar de verdade. Isso não acontece por decisão racional, não acontece porque você quer. É uma resposta biológica, automática. Ao longo do dia, a maioria das pessoas respira de forma curta, rápida e superficial, quase sem perceber. Mesmo em situações comuns, o corpo permanece em estado de alerta. Esse estado mantém ativo um sistema interno voltado para a sobrevivência, urgência e defesa. Quando esse sistema fica ligado por tempo demais, o descanso deixa de ser profundo, o sono se fragmenta e a regeneração do corpo fica comprometida. A respiração é o caminho mais direto para mudar esse estado. Quando você começa a respirar de forma lenta e consciente pelo nariz, algo diferente acontece internamente. Um outro sistema passa a assumir o controle. Esse sistema é o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo descanso, pela recuperação e pelo equilíbrio do corpo. Quando o parasimpático é ativado, os batimentos cardíacos diminuem, a pressão interna se estabiliza. Os músculos começam a soltar tensões acumuladas e o corpo sai do modo de sobrevivência para entrar no modo de reparo. A digestão melhora, o cérebro reduz o esforço constante e a sensação de sobrecarga começa a ceder. Não é por acaso que práticas monásticas, tradições contemplativas e caminhos antigos sempre deram tanta importância à respiração nasal. Inspirar e expirar pelo nariz mantém o ritmo natural do corpo, torna a respiração mais silenciosa, mais profunda e mais estável. Não é um detalhe simbólico, é uma comunicação direta com o sistema nervoso. Agora, existe algo importante que a ciência moderna confirmou sobre isso. Estudos mostram que o sistema parasimpático, especialmente através do nervo vago, responde melhor a um padrão respiratório. Uma respiração lenta, com a expiração mais longa do que a inspiração. Dentro desses estudos, uma faixa aparece com muita consistência, um ritmo próximo de 5 a 6 ciclos respiratórios por minuto. Na prática, isso costuma acontecer quando você inspira por cerca de 4 segundos e solta o ar por aproximadamente 7 segundos. Esse padrão não é místico nem aleatório. Ele foi observado em protocolos clínicos, em estudos sobre variabilidade da frequência cardíaca e em técnicas terapêuticas usadas para reduzir estresse e regular o sistema nervoso. Isso não significa que você precise se prender rigidamente a números. Cada corpo tem uma biologia diferente, capacidades pulmonares diferentes e níveis de tensão diferentes. O que importa não é acertar um cronômetro perfeito, mas respeitar a lógica do processo. A lógica é simples, a expiração precisa ser mais longa.
Quando você estende a expiração, o corpo recebe um sinal claro de que não há urgência. Esse sinal ativa o nervo vago, que conecta o cérebro a órgãos essenciais como o coração, os pulmões e o sistema digestivo. À medida que esse nervo é estimulado, o corpo entra em um estado de coerência interna, onde os sistemas começam a trabalhar de forma integrada. Você pode perceber isso gradualmente. A respiração fica mais silenciosa, os ombros relaxam, a mandíbula solta, o ritmo dos pensamentos diminui, não porque você tenta controlá-los, mas porque o corpo deixa de sustentar o estado de defesa que os alimenta. Não tente bloquear a mente, não lute contra pensamentos, isso só reforça o sistema de defesa. Apenas mantenha a respiração nasal, confortável, permitindo que o ar saia de forma mais lenta do que entrou. Com o tempo, o cérebro começa a operar em um ritmo mais estável e eficiente. A percepção do tempo muda, o corpo fica mais pesado, o ambiente externo perde importância. Não é sono ainda, mas é o início da transição, um estado onde o corpo começa a se preparar para um descanso mais profundo. Esse alinhamento interno é algo que quase ninguém faz antes de tentar mudar a própria vida. As pessoas tentam mudar hábitos, emoções e pensamentos sem antes mudar o estado fisiológico em que vivem. Mas quando o corpo desacelera, a mudança deixa de ser um esforço constante e passa a acontecer com mais naturalidade. Respirar dessa forma regularmente reduz o estresse crônico, melhora a qualidade do sono, fortalece o sistema imunológico e cria as condições ideais para estados mais profundos de repouso e regeneração. Nada aqui é forçado, o corpo já sabe fazer isso, ele apenas precisa de espaço e ritmo. Continue respirando pelo nariz, com calma, permitindo que a expiração se estenda um pouco mais a cada ciclo. Não espere sensações extraordinárias. O que acontece aqui é sutil, mas profundamente regulador. Esse é o primeiro passo. O corpo desacelera, o sistema de alerta se afasta e o caminho para estados mais profundos começa a se abrir naturalmente. Som é frequência, é pressão, é vibração atravessando o ar, entrando pelo ouvido e sendo traduzida diretamente pelo sistema nervoso. Ele não passa pela razão primeiro, ele entra antes do pensamento. Ele bagunça ou organiza tudo lá dentro. Muito antes da gente aprender a falar, o cérebro já respondia a ritmo. Batidas repetidas, cadências constantes, padrões sonoros simples. O cérebro gosta disso, porque o cérebro odeia desperdício de energia. Quando algo se repete de forma previsível, ele relaxa. Ele para de vigiar, ele acompanha. É por isso que o som sempre foi usado para alterar estados internos, não como entretenimento, mas como ferramenta. Tambores, cantos longos, mantras repetidos, salmos repetidos, vozes em unissono. Nada disso surgiu por acaso. As chamadas batidas binaurais entram exatamente nesse ponto. E não, elas não nasceram como moda espiritual nem como promessa novidade. Elas surgiram em laboratório, dentro da neurociência, como uma forma de observar como o cérebro reage a estímulos rítmicos precisos. O mecanismo é simples, quase elegante. Um tom é enviado para um ouvido, outro tom, quase igual, para o outro. O cérebro não escuta os dois como sons separados, ele faz o que sempre faz. Simplifica. Ele calcula a diferença entre eles e cria internamente uma terceira frequência. Essa frequência não está no fone, não está no ar. Ela existe apenas na atividade elétrica do cérebro. E é aí que acontece algo importante. O cérebro humano funciona por estados de atividade elétrica organizados em faixas, conhecidas como ondas cerebrais. Não são boas nem ruins, são modos de operação. Quando essa frequência interna, criada pelo som, cai dentro de uma dessas faixas, o cérebro entra em ressonância. Ele se ajusta ao ritmo, ele acompanha o padrão.
Esse fenômeno é conhecido há décadas como arrastamento neural e vem sendo estudado desde os anos 70 por universidades, centros de neurociência cognitiva e instituições ligadas à pesquisa humana e espacial. Não para provocar experiências místicas, mas para entender foco, fadiga, estresse, desempenho e recuperação. Instituições de pesquisa ligadas à aviação e ao setor aeroespacial, por exemplo, já investigaram o uso de estímulos sonoros rítmicos para ajudar profissionais submetidos a longos turnos, privação de sono e sobrecarga mental. O objetivo sempre foi o mesmo: reduzir fadiga, melhorar a atenção e estabilizar o sistema nervoso. E os resultados convergem em um ponto claro. Quando o cérebro entra em determinadas faixas de frequência, o corpo muda junto. Meta-análises publicadas em revistas científicas respeitadas da área de psicologia e neurociência, como a Frontiers in Psychology, reuniram diversos estudos clínicos observando pessoas expostas a frequências específicas, principalmente na faixa θ, entre 4 e 8 Hz. Os efeitos não foram apenas subjetivos, foram fisiológicos. Redução de ansiedade medida por escalas clínicas, queda nos níveis de cortisol, mudanças claras na variabilidade da frequência cardíaca, um marcador direto do sistema nervoso autônomo. Em termos simples, o corpo sai do modo alerta constante e entra no modo reparo. E aqui entra algo essencial. Nada disso acontece isoladamente, por isso a respiração vem antes. O bloco 1 prepara o terreno. Ela desacelera o corpo, ativa o sistema parasimpático, reduz o ruído interno. O som não força o cérebro a nada, ele apenas oferece um ritmo para que o cérebro faça o que já sabe fazer. Quando respiração e som entram em coerência, o sistema nervoso entende que é seguro relaxar. E quando o corpo sente segurança, a mente solta o controle. Tradições antigas sabiam disso sem nunca falar em hertz, gráficos ou eletrodos. Monges budistas, yogis, taoístas, místicos cristãos, pais do deserto, todos usavam sons longos, repetitivos, quase hipnóticos. Não era estética, era fisiologia intuitiva. Hoje, a ciência consegue medir o que eles vivenciavam. Exames modernos de imagem cerebral mostram que durante estados profundos de oração, contemplação ou meditação, áreas associadas ao medo, à vigilância excessiva e à resposta de ameaça diminuem sua atividade. Ao mesmo tempo, regiões ligadas à integração, memória e percepção se tornam mais organizadas. O cérebro não apaga, ele entra em silêncio funcional. E esse silêncio não é vazio, é ordem. As batidas binaurais não criam esse estado do nada. Elas não substituem prática, respiração ou entrega. Elas apenas encurtam o caminho. Elas ajudam o cérebro a descer degrau por degrau, sem luta, sem esforço mental excessivo, especialmente quando o corpo já foi alinhado previamente pela respiração. Mas é importante entender uma coisa. Não existe uma frequência única que funcione da mesma forma para todo mundo. O que existe são faixas, zonas funcionais. Faixas que favorecem introspecção profunda, faixas que favorecem repouso e regeneração, faixas que aumentam foco, presença ou clareza mental. O corpo reconhece quando entra no estado certo, não pelo número, mas pela sensação, pelo relaxamento que não é sono, pela atenção que não é esforço, pelo silêncio que não é vazio. E quando o cérebro alcança estados ainda mais profundos, especialmente aqueles associados às ondas delta, algo muda de nível. Já não estamos falando apenas de condução mental, estamos falando de regeneração profunda.